Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Cléia, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Hoje eu vou mostrar para vocês esse trabalho aqui. Ele é bem simples para que vocês consigam fazer. Este pontinho aqui é o pontinho quadrilátero. Quem viu os vídeos de pontos básicos na amostra 4 tem este ponto, ó. Eu fiz ele aqui, eu fiz ele na horizontal aqui, né, no vídeo, e hoje eu vou mostrar para vocês como fazer ele na diagonal, tá? Mas é o mesmo pontinho, é o quadrilátero aqui quem já conhece as apostilas, né, tem passo a passo aqui como fazer este pontinho, tá? Ó, todo ele. Ele pode ser feito na horizontal como na vertical também. Tá? Na apostila 4, então, nos vídeos, né, amostra 4, tem ele como fazer bem direitinho. E aqui no meio eu fiz um ilhós ornamental, vou chamar assim, porque eu não sei se esse tipo de ilhós tem algum nome específico. Eu fiz ele desta forma, eu vou mostrar para vocês. E aqui fiz uns raminhos em ponto reto, tá? Então tá bem fácil esse trabalho, acho que todas vão conseguir fazer. E se ficar alguma dúvida é só colocar ali nos comentários que eu tento ajudar. Eu vou então fazer esse trabalho em duas partes, como eu sempre faço os meus vídeos, né? Sempre são 2 vídeos. O vídeo parte 1 eu mostro como distribuir o gráfico, né? Riscar e fazer a distribuição do bordado. E no segundo vídeo eu mostro como fazer o bordado. Porque muitas pessoas me pedem o gráfico, eu não tenho gráficos em papel. Eu risco sempre direto no tecido, tá? Eu não consigo fazer naquele papel quadriculado, então eu mostro para vocês como riscar no tecido, caso vocês queiram passar para o papel quadriculado, fica mais fácil. Ó, então aqui eu fiz aquele ali na toalhinha de lavabo, agora eu vou fazer na toalha de rosto. Pode ser feito na toalha de banho também, pode ser feito em paninho de copa, em barrado de toalha de mesa, em jogo americano, centro de mesa, e vocês podem fazer onde vocês preferirem. Aqui então essa é a toalha de rosto. Essa toalha que eu tô usando, às vezes me perguntam a marca, ó, é esta marca aqui. Linha Bela, ela tem um tecido assim aveludado, é linha Bela, diz aqui, né, embaixo, ó. E esta cor é 10.047, tá? É um amarelo bem forte, bem bonito. É essa que eu tô usando, mas vocês podem usar outras marcas, tem também, que tem esta barra de etamine aqui, ó. Vocês podem fazer esse trabalho, tá? Só tem que ver se a altura, assim, é a mesma. Se não for a mesma, aí vocês têm que fazer uma adaptação no número de pontos. Então, como eu sempre digo, o primeiro passo que a gente tem que fazer antes de começar a bordar é achar o centro do tecido, para poder distribuir ele, para ficar igual dos dois lados e bem centralizado. Então, eu uno as duas partes aqui, né, que nem eu sempre mostro. Junto essas duas partes aqui e a linha aqui com a mão, né, onde dá o meio, o centro, ó. Vocês segurem bem alinhadinho aqui e puxem aqui, vai ser o meio. Vocês podem frisar com a mão, tá? Depois de frisado, eu pego a canetinha, essa canetinha mágica da Cir, e reforço aqui onde eu fiz o frisinho com a mão, eu reforço, faço um risquinho. Depois eu conto quantas tramas tem, neste meu caso aqui tem 62 tramas, então eu conto até o 31 e aí já marco todo o tecido, né, para não precisar toda hora estar contando onde é que é o centro, assim ele já fica marcado. Essa canetinha passando ferro quente ela apaga, não fica marca nenhuma, fica bem limpinho o trabalho, tá? Então dá para fazer o risco sem problema. Para fazer esse tipo de distribuição, que eu queria um maior e um menorzinho, eu fiz assim, ó. Eu contei do meio, 16 tramas. Este ponto que eu vou fazer é pegando 2 em 2 tramas ou 3 em 3 furinhos. Então eu preciso do número par de tramas para ele dar certo. Eu pego 2, 2, 2, 2, tá? Então tem que ser um número par de tramas. Então a partir do centro, deste centro aqui, eu contei 16 tramas, né? E fiz a marcação, tá? Nesta de lavabo eu fiz a menorzinha no meio. Nessa de rosto eu vou fazer a maior no meio e as pequenininhas na sequência, tá? Vai ficar o mesmo desenho, só que em vez de ser a pequenininha no meio, vai ser a grande. Mas é o mesmo desenho. Caso vocês queiram fazer a pequenininha no meio, é a mesma coisa, tá? São 16 tramas do centro até aqui. A gente vai fazer as marcações. E aqui eu parei, ó, 3 tramas antes da bordinha. Ó, aqui se vocês observarem, ó, 1, 2, 3, tá? Eu pulei 3 tramas, deixei 3 tramas aqui para não, antes da bordinha da toalha. Mas vocês podem usar as medições, né, os tamanhos que vocês preferirem.
Então, como esta minha barra tem 62 tramas, eu deixei 3 aqui. Vocês podem contar do centro 28 tramas e marcar, ou marcar aqui, ó, 1, 2, 3, vai ser aqui o nosso centro do... Centro não, né? A ponta do nosso detalhe aqui, deste losango que vai ficar aqui no meio, tá? Então, tanto pode contar daqui 1, 2, 3 no 28, ou contar daqui, ó, 1, 2, 3 e marcar. Tá, aí vocês vejam como fica mais fácil. Este é o tamanho que eu fiz. Caso vocês queiram fazer diferente, pode ser feito, tá? Contanto que seja um número par de tramas, tá? Isso é importante porque eu fiz os quadrinhos de 2 em 2. Então, daqui até aqui são 28 tramas, e daqui para baixo também vai ser a mesma coisa. Vai ser aqui. Esse pontinho é o quadrilátero, então a gente sabe que eles são quadradinhos. Só que em vez de fazer na horizontal, eu fiz eles em diagonal. Mas é a mesma coisa. Em vez de contar a traminha para o lado, a gente vai contar na diagonal. Então, por exemplo, daqui eu vou pular 1, 2, daqui, né? Que é a nossa trama 28. Eu vou pular na diagonal, ó. 1, 2, vai dar um pontinho. Ó, vou fazer o primeiro quadradinho aqui para vocês terem uma ideia de como vai ficar. Para cá também 1 em 2, a gente vai ter que fazer um quadradinho aqui. Ó, ficaria mais ou menos assim. Olhando assim de frente, ele fica um losango, né? Mas depois quando a gente bordar, eles vão ficar um quadradinho do lado do outro, assim, ó, agrupadinhos. Ó, esse é o primeiro que nós estamos fazendo, tá? Ó, e vai ser esse quadradinho assim. E aqui a gente pode fazer toda a marcação, caso queiram, é só vir descendo em diagonal aqui, pulando uma trama por trama, porque a gente já sabe onde ele termina aqui embaixo. Até se quiserem fazer uma linhazinha assim, a gente sabe que ele termina aqui. Para não precisar contar todos, ó, a gente pode fazer uma linhazinha em toda a extensão da toalha, do tecido aqui no caso, né? E aqui também, ó, a gente sabe que ele termina sempre nessa trama aqui. Então, a gente já pode fazer uma marcação. Quando chegar nessa linha, a gente sabe que tem que inverter o sentido do bordado, tá? Então, os quadrinhos maiores vão ficar nesta trama. E os menores eu fiz a metade. Então, eu peguei daqui do meio, contei 16 tramas, né? Porque tem que ser par, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Tem que ser um número par, né? Ó, aqui vai ser nosso segundo quadradinho menor. Aí eu já posso fazer a marcação, que eu sei que sempre que chegar aqui, eu tenho que inverter o sentido do bordado. Pra cá a mesma coisa. A marcação fica assim, a gente sabe, quando chegar no quadrinho do meio, chega aqui, a gente inverte, aí vai ter que ir até embaixo, e assim a gente vai fazendo, não precisa a gente estar contando, né, quantas traminhas tem. Então, do centro até aqui são 16 tramas, ou 17 furinhos, e do centro até este aqui em cima são 28 tramas, ou 29 furinhos, tanto para cima quanto para baixo. Então, depois de nós marcarmos onde vai ser o tamanho de cada quadrinho, aí é simples, é só fazer. Começar daqui, então, né? Pulei 2 tramas na diagonal, 2 tramas para cá, é fazer um losango de 2 tramas aqui neste pontinho. E aqui a gente vem só marcando de trama em trama, vai descendo na diagonal. Ó, fica assim. Então, a gente sabe que este nosso, partindo daqui de cima, esta linha vai até esta limitação aqui, até a trama 16, né? Ó, antes da barra, tá? Sempre ela vai sair daqui, vai parar aqui e fazer o sentido inverso. Para cá, a mesma coisa. A gente pode fazer toda ela primeiro e depois a de baixo vai fazer a mesma coisa. Aí vai criando esses losangos aqui, tá? Então, a gente começa daqui, vem até aqui, faz a volta, inverte, vai até lá e vai fazendo, ó. Daqui, ó, chegou aqui, não chega na barra, tá? Para fazer aquele quadradinho pequenininho no meio, ela vem até aqui só, tá? E aí vai até lá em cima, vem até aqui e vai até lá em cima. Ó, pessoal, então, primeira marcação fica assim, ó. Partindo dali, a gente vem, faz até aqui, né? Antes da borda,
sobe, vai até a borda, faz, tá? Essa primeira marcação é assim, ó, é simples, é só fazer esse risquinho para cima e para baixo até aqui, né, onde nós marcamos que vai ser o nosso quadrinho menor. Agora, para fazer a outra é a mesma coisa, começa daqui, vai até aqui, faz a volta, vem até a barra, sobe e assim vai fazendo. O mesmo zigue-zague que a gente fez aqui, a gente vai fazendo no sentido contrário agora. Ó, pessoal, então a marcação onde nós vamos fazer os pontos são nessas marcações. Caso vocês não queiram riscar, não precisa, tá? Depois eu mostro direitinho, a gente vai começar. O só importante é marcar até onde vocês querem o detalhe de vocês. Vocês podem fazer um alinhavo também, botar um alfinete, só para vocês saberem até onde vocês vão bordar para fazer a volta. Tá? Então é mais ou menos o risco é esse. Depois na hora de bordar a gente vai fazendo os quadrinhos por dentro, né? Ele vai chegar aqui, quando chegar nesse pontinho aqui, a gente vai fazer a volta, vai inverter e vai fazendo, tá? Vai ficar bem bonitinho. E o ilhós, para fazer esse jogo de ilhós aqui que eu fiz, as florzinhas, ó, eu parti do meio, fiz uma para cada lado. Tá? Cada pontinho desses tem 5 tramas ou 6 furinhos, o pontinho maior, tá? Então, o que que eu fiz? Ó, partindo aqui do meio, 1, 2, 3, 4, 5. Aqui vai ser o centro de um ilhós. Pra cá, 1, 2, 3, 4, 5, centro do outro. Aqui é o centro de cada ilhós. Para cá vai ter 1, 2, 3, 4, 5, né? 5 tramas ou 6 furinhos. E aí a gente vai fazendo. Então, este aqui eu fiz. Este pontinho maior tem 5 tramas ou 6 furinhos. E aí fiz um pontinho menor do lado. E deste também. Para cá também, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Faz um pontinho menor de cada lado dele. E assim todos são feitos. O risquinho dele fica mais ou menos assim. Aqui no meio, entre um e outro, ó, então eu fiz, né, daqui pra cá e daqui pra cá, com os pontinhos pequenos do lado. Mas tem aqui no meio, tem um pontinho menorzinho, ó, tá? Depois, na hora de bordar, fica mais fácil de eu mostrar pra vocês a sequência. Então, aqui no meio, ó, vou fazer em vermelho pra ficar diferente. Ó, aqui no centro é 1, 2 na diagonal, ó. 1, 2, 1, 2 e pra cá 1, 2. Fiz um pontinho de 2 tramas aqui entre eles. Então aqui vai ter um ponto, aqui vai ter o outro, aqui vai ter o de 5 e aqui vai ter o menorzinho do lado. Pra cá a mesma coisa, aqui no meio tem um ponto, aqui tem um do lado, aqui tem o grande e aqui tem o do lado dele, ó, o do meio. Tá? E assim a gente vai fazer em todos eles, ó. Parece meio confuso, mas depois na hora de bordar vocês vão ver que é bem fácil. Ó, fica assim. E aqui também, ó, todos eles têm esse pontinho do meio aqui, ó. Não precisa riscar, caso vocês não queiram, não precisa riscar, tá? Eu risco só para aquele pessoal que gosta de ter o gráfico, né? Acompanhar pelo gráfico. Como eu não tenho gráficos em papel, eu risco no tecido para mostrar para vocês como fica. Ó, fica assim então, esta florzinha que é isso aqui. Os 3 pontinhos aqui, o pontinho menor no meio, depois 3 pontinhos grandes, tá? Mas o gráfico é mais ou menos assim, não sei se deu para entender, mas depois qualquer coisa vocês olhem na hora de bordar, que eu acho que fica mais fácil de entender. Os raminhos aqui do lado
esses raminhos, vocês vejam que eu comecei eles aqui onde os dois pontos maiores do ilhós se cruzam. Aqui eles usam o mesmo furinho, então daqui eu fiz um raminho. Fiz com 4 tramas cada pontinho desse. Aqui eu fiz um maior, contei 4 na diagonal, fiz a volta e vim fazendo. Então daqui de onde eles, aqui então onde eles, esses pontinhos se unem, bem no cantinho aqui, se fosse um quadradinho, eu fiz 1, 2, 3, 4, passei pro de cima 1, 2, 3, 4, aqui para cima 1, 2, 3, 4, fiz 3 pontos daqui na diagonal, 1, 2, 3, 4, e aí fiz de novo aqui 1, 2, 3, 4, 4 aqui e 4 aqui, tá? O desenho às vezes fica meio confuso, né, porque fica meio borrado assim, mas na hora de bordar vocês, eu acho que dá para entender melhor. Mas é isso aqui, ó, tá? O que eu fiz aqui, esse desenho, é isso aqui, ó. É esse detalhe aqui. Aqui de novo, onde os pontinhos se cruzam, um pontinho de 4, pulei para cima, fiz mais um, fiz 3 pontinhos de 4 para um lado, fiz um grande de 4 na diagonal, aqui, né? E depois mais 3 pontinhos de 4 para o lado. E assim eu fui fazendo, em cada pontinho desses eu fiz um raminho. E a florzinha do meio aqui é a mesma coisa, desse pequenininho, né? É a mesma que essa, só que é uma só, né? Aqui são 4, aqui vai ser uma só. Então a gente marca o centro aqui desse quadradinho, ó, bem no meio, e aí faz a florzinha. 1, 2, 3, 4, 5, né? São 5 tramas ou 6 furinhos. Faz um pontinho menor do lado e um do outro. Pra cá a mesma coisa. 1, 2, 3, 4, 5. Pontinho aqui, um ponto aqui. O primeiro detalhe fica assim, tá? E depois aqui no meio tem um pontinho menor. 1, 2, 1, 2. Bem na diagonal, ó. Pegando os furinhos, 1, 2. E pra cá, 1, 2. Fica assim o detalhezinho, depois é só fazer os pontos nessas marcaçõezinhas que nós fizemos, tá? Ó, então ela individual fica assim, e aqui são 4 dessas, aqui uma do lado da outra, é o mesmo desenho, aqui um do lado do outro. Aqui, né, no caso, nessa parte aqui, são 4 dessas aqui, ó. E o raminho dessa aqui eu fiz só um raminho de 3 pontinhos, ó. Bem simplesinho, comecei aqui deste pontinho, pulei aqui, fiz 1, 2, 3, 1, 2 e 1, 2, 3. Dá pra ver aqui, ó. Daqui deste pontinho eu pulei aqui, fiz 1, 2, 3. No meio fiz só 2, para eles ficarem todos iguais, e 1, 2, 3. Ó, então esse detalhezinho fica assim. Tá? E o gráfico é praticamente isso. A gente faz as marcações, depois a gente vai fazendo os quadradinhos aqui, vocês vão ver, ele vai passar dessa linha, vai continuar, tá? Aqui a gente vai fazer esses 4 ilhós com os raminhos, e aqui no meio é um ilhós separado. Caso vocês queiram fazer outros tipos de ilhós, pode ser feito, tá? Então, basicamente é isso. Eu não vou riscar todos, porque depois eu quero fazer alguns sem o risco, né? Para quem não gosta de riscar, eu mostro como fazer sem o risco, tá? Então, agora no próximo vídeo eu mostro como fazer esse bordadinho. Não deixem de assistir. Até lá!